sobre alguns mistérios envolvendo os dinossauros. Segundo os historiadores, essas criaturas habitaram... Pobre assim mesmo. Essas criaturas habitaram na Terra há milhões de anos atrás. E segundo a ciência, eles todos foram extintos. Conversar com você sobre alguns mistérios envolvendo os dinossauros. Segundo os historiadores, essas criaturas habitaram na Terra há milhões de anos atrás. E segundo a ciência, eles todos foram extintos por causa de um meteoro que atingiu a Terra e causou uma grande explosão. Mas será que isso realmente é verdade? O que será que a Bíblia diz sobre os dinossauros? Fique comigo até o final, porque eu vou trazer algumas revelações que poucas pessoas conhecem, tá bom? Mas antes de começarmos, eu quero muito que... Só porque a Bíblia não fala de... Na verdade, não cita o termo dinossauro. Isso porque o termo dinossauro ainda nem existia na época em que a palavra de Deus foi escrita. Vamos entender melhor isso. A palavra dinossauro foi dada a esses animais somente no ano de 1842, ou seja, há pouco menos de 200 anos atrás. E como eu disse anteriormente, esses historiadores falam que os dinossauros habitaram o nosso planeta aproximadamente 233 milhões de anos atrás. E realmente, é uma diferença muito grande de tempo entre o nome que foi dado para eles e a sua passagem aqui na Terra. Esse cálculo que os historiadores fazem foi feito a partir de restos de ossos que foram encontrados em diversas partes do mundo. Os fósseis desses animais foram estudados por várias autoridades que tentaram entender de que forma eles viviam e como eles podem ter sido extintos. Mas o que será que a Bíblia fala a respeito disso? Irmãos, nós vamos analisar agora as informações dos animais aquáticos, os animais selvagens com as suas espécies. E Deus poderosa que habitava na terra, diferente do Leviatã, de que os dinossauros tinham espécies tanto terrestres quanto aquáticas. Ou seja, a informação que a Bíblia nos dá sobre os leviatãs e sobre os behemotes estão de acordo com os estudos que indicam que esses animais eram dinossauros de diferentes espécies. E como eu já falei agora há pouco, o termo dinossauro surgiu apenas no século XVIII e esse nome tem o significado de grande lagarto. Isso reforça a ideia de que os dinossauros nada mais eram que lagartos que se tornaram enormes criaturas com o passar dos anos. Isso é totalmente possível de ser confirmado na Bíblia, porque antigamente as pessoas e os animais viviam por muito mais tempo. Antes do dilúvio acontecer, a média de que uma pessoa chegava a viver era de cerca de 1000 anos. Por exemplo, Noé viveu cerca de 950 anos. Enoque viveu 905 anos. Sete viveu 912 anos e Adão viveu 930 anos. Irmãos, se as pessoas antes do dilúvio conseguiam viver por quase 1000 anos, os animais também conseguiam viver por mais tempo. Mas o que isso tem a ver com os dinossauros? Bom, eu já te mostrei aqui que os dinossauros poderiam ser lagartos que cresceram conforme o tempo em que eles viveram. E eu não sei se você sabe, mas os lagartos, por natureza, eles nunca param de crescer. Eles crescem em tamanho e estatura até o último dia da sua vida. Você consegue imaginar um lagarto de quase 1000 anos de idade? Então, irmãos, realmente isso faz todo sentido. E agora nós vamos entender melhor como os dinossauros foram extintos. A extinção das espécies é algo que acontece até os dias de hoje. Gênesis capítulo 1, eles acreditam que no versículo 1 a terra era perfeita até que algo aconteceu. Porque no versículo 2 está escrita que a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E diferente do que nós imaginamos, esse período durou milhões de anos para acontecer, e não somente um dia. Além disso, foi entre esses dois versículos que aconteceu a extinção dos dinossauros. E isso aconteceu por causa da queda de Lúcifer sobre a terra. E nós vamos entender isso melhor a partir de agora. Irmãos, de acordo com a Bíblia, Lúcifer era um anjo de luz, um querubim criado por Deus, mas que ele se tornou orgulhoso e ele desejou ser maior do que o próprio Deus. Isso está em Ezequiel capítulo 28. E no livro de Isaías capítulo 14, fala sobre o momento da sua queda. Olha o que está escrito. Como você caiu do céu. O trono de Deus, possível, no dilúvio, devido à grande explosão na terra,
profundezas do Sheol, você será levado e irá ao fundo do abismo. Olha isso, irmãos. Aqui para nós fica claro que a soberba de Lúcifer fez com que ele quisesse tomar o trono de Deus e ser maior do que ele, e isso causou a sua queda. E em Lucas capítulo 10, o versículo 18, Jesus disse que ele viu Satanás caindo do céu como um relâmpago. E é justamente nesse momento em que muitos acreditam ter sido a grande explosão na Terra que causou a destruição e a extinção de muitos animais, incluindo os dinossauros. Essa queda foi tão forte que deixou a Terra sem forma e vazia, deixando-a coberta por trevas. Irmãos, eu confesso para vocês que eu acredito nessa teoria. Eu acho que ela é totalmente possível de ter acontecido. Mas existe uma outra teoria que tenta explicar a causa da extinção dos dinossauros. Nós estivemos